Olá a todos, meu nome é Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia do curso Exatas e hoje nós vamos ver algumas dicas de Karl Marx. Me acompanhe, por favor. Karl Marx e o motor da história. Por que Karl Marx é tão importante, tanto na filosofia quanto na sociologia? Marx dirá no seu livro Manifesto Comunista que o motor da história é a luta de classes. Ele dirá que essa luta de classes é uns polos opostos entre os interesses burgueses e os interesses do proletariado. Para Marx, os burgueses sempre exploraram o proletariado. Então, para o Marx, de alguma forma, o proletariado sempre esteve numa posição inferior, tá? Sempre sendo explorado por uma classe de burgueses, uma classe mais privilegiada. E ele dirá que isso acontece por um termo, um conceito muito importante na sociologia, que é o conceito de ideologia. O que é essa ideologia, professor? Marx dirá que a ideologia ela impede que o proletário tenha consciência da sua própria submissão. O que isso significa? Que o proletariado está numa condição de submisso. Ele acha que tudo o que acontece está perfeitamente como deveria ser. Ele acha que a sociedade ela é una e harmônica, ou seja, tudo está indo bem. Então, em nenhum momento esse proletariado percebe que está sendo uma massa explorada, uma massa que de alguma forma está sendo inferiorizada por grandes burgueses, grandes capitalistas. Então, Marx dirá que o capitalismo é o vilão nesse sentido porque ele fortalece uma lógica de exploração. E aí, Marx criará o conceito de alienação para explicar que alienação acontece e tem origem na vida econômica. O que isso significa? Que no fato de um trabalhador trabalhar, por exemplo, 10, 8, 15 horas por dia, ele não consegue pensar sequer nos problemas econômicos de que ele está sendo explorado por um grande capitalista. Então, Marx também dirá que isso ocorre pela mecanização do trabalho. No momento que o trabalhador está trabalhando por muitas horas em uma espécie de equipamento que sempre proporciona as mesmas coisas, então o trabalhador ele está focado em colocar uma máquina num lugar para o outro o tempo inteiro, num processo bastante mecânico, e isso gera uma certa alienação. Depois, no final do dia, um trabalhador que passou o dia nessas máquinas, nesse processo repetitivo, ele não vai conseguir pensar sobre o fato de que ele está sendo explorado e que, de alguma forma, aqueles produtos que ele sabe produzir, ele está sendo... todo o trabalho dele está de alguma forma privilegiando outra pessoa que não ele mesmo. E isso a gente entra no problema da mais-valia. O que é a mais-valia para o Marx? Marx dirá que mais-valia é esse valor a mais que o grande burguês recebe às suas custas. O que isso significa? O grande proprietário, para o Marx, ele te coloca numa posição em que você supõe teria que trabalhar 15 horas vendendo livros, só que em questão de talvez 2 horas, em um dia só, você já teria vendido livros o suficiente para pagar o seu próprio salário. Então, todos os outros 30 dias do mês será somente lucro para o grande empresário. E aí Marx dirá que, pelo fato de que o capitalismo cria um sistema de exploração, ele se baseia em 2 grandes perspectivas para explicar essa mais-valia. Ele dirá que existe a mais-valia absoluta, que se baseia numa intensificação do trabalho, que é esse primeiro modelo de exploração, ou seja, você somente tem 8 horas para explorar seu proletariado, seu servo, você então intensifica o trabalho nessas 8 horas, e isso vai gerar o quê? Mais capital. Isso vai te trazer mais dinheiro. O segundo conceito de mais-valia absoluta tem a ver com maior vigilância. Se você aumenta a vigilância em cima daquele trabalhador, ele vai trabalhar de forma mais eficiente e isso gera lucro, que é muito importante para o grande empresário. E o segundo tipo de mais-valia é a mais-valia relativa para Marx. E essa mais-valia relativa acontece da seguinte forma: o grande trabalhador, o grande empresário tendo somente 8 horas para te explorar, o que ele pode fazer? Ele vai criar um melhoramento tecnológico, porque isso aumenta os lucros.
Então, se esse grande empresário consegue explorar você de uma forma legalizada, ele pode somente melhorar os aparelhos eletrônicos que ele tem à sua disposição e assim ele consegue te explorar de forma mais eficiente. Então, para o Marx, todo esse problema é gerado porque existe um sistema capitalista que preza pela dominação das classes burguesas. Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado, siga nosso canal e bons estudos!